Então, a companhia Nós no Bambu é especializada em dança acrobática em esculturas artesanais de bambu. A companhia nasceu de um grupo de praticantes de integral bambu. A integral bambu é um método de movimento desenvolvido pelo professor Marcelo Rio Branco. Ele é um professor de educação física que já tinha experimentado várias atividades físicas diferentes e ele procurava um método que sintetizasse todas as necessidades motoras dele. Um método que exercitasse suas valências físicas, que também mantivesse a sua saúde e que fosse também uma maneira de expressão artística. E aí ele começou a subir em árvore e percebeu que nas árvores ele conseguiria desenvolver o que a gente chama das 3 profissões, que é o médico, o operário e o artista. Só que ele tinha uma vontade de mostrar isso para mais pessoas e compartilhar isso com outras pessoas. E aí ele percebeu que a árvore não era uma coisa muito simples de se compartilhar, né? Então ele teve um insight e percebeu que com os bambus ele poderia construir as suas árvores, que seriam árvores iguais, de modo a criar uma linguagem coletiva. E assim ele sistematizou e vem desenvolvendo há 11 anos a Integral Bambu. Então a gente tem na Integral as 3 profissões. O médico, por quê? Porque nas estruturas de bambu a gente consegue fazer automassagem, desenvolver exercícios para manter uma postura saudável, para ter flexibilidade, alongamento, para se conhecer através do contato do corpo com o bambu em movimento. O operário, a gente aprende a se mover nessas estruturas em suspensão. Então, quando a gente está exercitando o operário, nós pensamos em eficiência. Como que eu vou fazer essa tarefa de subir e descer da estrutura 1000 vezes sem morrer? Como é que eu faço isso? Então essa é a habilidade do operário. E a habilidade do artista utiliza os conhecimentos do médico e do operário e o seu conteúdo interno para se expressar em movimentos utilizando as estruturas de bambu. E de uma forma espontânea, nós começamos a receber convites para nos apresentar em eventos com as nossas esculturas artesanais de bambu. E aos poucos nós percebemos que essa arte tinha um grande potencial de desenvolvimento e investimos nela profissionalmente. O bambu é uma matéria-prima natural renovável e se comparado com a madeira, por exemplo, ela é o desenvolvimento dela é muito mais rápido. Quando a gente corta uma vara de bambu, a gente não extingue um pé de bambu. A gente está cortando um galho só do bambu, porque o bambu, ele na verdade é uma gramínea. Então, cada vara de bambu é como se fosse uma folha de grama, numa raiz coletiva, chamada rizoma. Então, isso permite que com 7 anos a gente tenha uma vara madura. E utilizando o manejo florestal adequado, a gente pode utilizar esse recurso sem esgotá-lo. Então, ele é um material que favorece a sustentabilidade no uso. Além disso, ele é um material agradável ao toque. Quando a gente toca no bambu, a gente descarrega as energias eletromagnéticas dos campos eletrônicos, de todos esses aparelhos da nossa vida cotidiana. Pelo formato cilíndrico, ele favorece diversos contatos em partes do corpo diferentes que possibilitam massagens e é muito agradável. Para quem conhece, é muito agradável estar em contato com o bambu. O processo de preparação das esculturas artesanais de bambu inicia com a colheita. Como hoje a gente tem numa mata de bambu, escolhe as varas adequadas, as varas maduras e que tenham as dimensões adequadas para as nossas necessidades. Esse bambu é tratado com queima
depois ele é cortado e transformado nas esculturas artesanais de bambu. Por utilizar o bambu, nós nos aproximamos mais da natureza. A gente aprende como é o ciclo de desenvolvimento de um espetáculo, desde a colheita do bambu, passando pelo tratamento, a construção das esculturas artesanais e a construção coreográfica, até chegar no palco. A gente tem que aprender a se adaptar ao bambu e não lutar contra o bambu, não querer dominá-lo. A gente aprende a surfar na onda conforme ela vai. Então tem dia que o bambu está escorregando mais, tem dia que está escorregando menos, e assim a gente vai se adaptando e aprendendo com esse mestre, o Sensei Bambu.